vou rodar um vídeo de hoje do Aloysio Mercadante falando sobre o lançamento da nova política industrial brasileira. Importantíssimo, né, para que as pessoas entendam o que vem pela frente. Obviamente, esse plano da nova política industrial vai ser muito atacado pela mídia tradicional, pela imprensa conservadora, mas o Mercadante está falando da importância dessa retomada da industrialização no Brasil. O Brasil está diante de uma janela histórica de oportunidades. Há um deslocamento das cadeias de valor como semelhante ao que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a crise de 2008 e o Covid que desencadearam. E nesse deslocamento, presidente, todos os organismos multilaterais hoje fazem críticas abertas ao chamado consenso de Washington, ao neoliberalismo, à ideia de Estado mínimo, desregulamentação, privatização, mostrando que isso não resolveu, sobretudo, o problema dos países emergentes em desenvolvimento. Não resolveu. Nós éramos o país que mais crescia no mundo durante 40 anos. É só olhar o período desses últimos 40 anos que essas ideias prevaleceram. Nós precisamos fazer um debate franco. Eu quero perguntar a esses que todo dia escrevem dizendo que nós estamos trazendo medidas antigas, me expliquem a China. Me expliquem por que a China é o país que mais cresceu no mundo durante 40 anos e esse ano 5,3%. Me explique a política econômica americana. 1,9 trilhões de dólares. A Mazzucato hoje escreve um artigo, essa grande economista no Brasil, falando que já são 2 trilhões de dólares para a década. Subsídio, incentivo, investimento público, atraindo empresas, inclusive empresas brasileiras que estão indo para lá por esses subsídios, que recebe na frente, em dinheiro do Tesouro. A mesma coisa acontecendo na União Europeia. Então, nós não temos como reerguer a indústria brasileira sem uma nova relação entre Estado e mercado. Não é substituir o mercado, não é não acreditar a importância do mercado, que é uma instituição indispensável ao desenvolvimento econômico. Eu vou mostrar aqui o Estadão, né? Governo prevê 300 bilhões em financiamento de subsídios à indústria em ação liderada pelo BNDES. Aí você fala, pô, que legal, né? 300 bilhões para a indústria, o Brasil vai se reindustrializar. Aí você vê as matérias aqui, Sérgio Vale, 2 pontos. Nova política industrial é velha ideia de protecionismo que torna tudo mais caro. José Fux, viagem de Lula ao passado do PT no governo é um trem fantasma que assombra a oposição. É um trem fantasma, ele está dizendo. Eu até conheço o Zé Fux. Diogo Schelp, Lula incorre em política narcisista ao anunciar expansão da refinaria Abreu e Lima. Interessante, né? Porque, olha, sim, é narcisismo. A gente tem que ser narcisista mesmo. A gente tem que ser a favor do desenvolvimento do Brasil e pronto. A gente não tem que ficar pagando pau para a refinaria de fora. A gente tem que refinar aqui dentro. E nós temos que ser um trem fantasma para a oposição. É isso. Os liberais têm que olhar para a gente, têm que falar, olha, a esquerda está colocando a indústria para funcionar e a gente não vai ter como meter o pau depois, porque a oposição falava que a gente ia fechar a igreja, que ia virar Venezuela em 1 ano, não virou Venezuela, está desenvolvendo e realmente é um trem fantasma. Agora, dizer que é uma velha política também não me assusta em absolutamente nada, porque a nova política é o que a gente tem na Argentina agora. Então, o que eles estão falando aí, eles estão tentando dar uma interpretação muito errada ao que dá certo, porque a velha política que o Brasil está implementando agora é a velha política que foi implementada na Europa inteira após a crise de 2008. A velha política que o Brasil está implementando agora é a política que os Estados Unidos implementam através do financiamento das estruturas de base deles, entre elas, por exemplo, a indústria de armas, que todas as vezes que os Estados Unidos precisam financiar qualquer política keynesiana lá nos Estados Unidos, eles inventam uma guerra, porque quando eles começam a jogar dinheiro na indústria de arma, movimenta toda uma cadeia industrial. O problema todo é que a imprensa, ela entende muito pouco de economia, e como ela entende muito pouco de economia... Ou até entende, né, na verdade, Léo, talvez entenda e seja contra o desenvolvimento do Brasil por entender de economia, por achar que o Brasil não pode se desenvolver, por trabalhar para outros interesses, né? Vamos proteger um setor brasileiro que tem o potencial de crescer e se tornar competitivo mundialmente, né, que são os bens complexos que vão tornar o Brasil um país realmente desenvolvido. Isso está certo, gente, isso não está errado. O problema todo é que eles estão tentando transformar coisas que são políticas corretas, que são políticas voltadas ao desenvolvimento, que são políticas boas, em coisa ruim. Léo, eu vou traduzir isso. É mais ou menos assim, o Zé volta àquela velha ideia de ir para a academia e se alimentar bem. mas não vai dar certo. Sabe o que é? Olha, isso que você falou é muito bom, Léo. Eu vou botar aqui agora. Seguinte, o Zé é o Brasil, tá? O Zé tá querendo ir para academia, malhar, cuidar da saúde e fica bem. Aí o que acontece? Aí eu sou a imprensa brasileira. Você é o Brasil, tá, Léo? Eu vou virar o seguinte, não, mas isso não vai dar certo. O Léo só vai fazer 1 mês de academia, depois ele vai cair, ele vai voltar para sacanagem.
né? Vai voltar para casa de massagem. Não vai resistir ao hambúrguer. Não vai resistir ao hambúrguer, não vai dar certo. A Miriam Leitão é mais ou menos, seria eu no caso, né? Nova política industrial do governo repete um modelo que a gente já sabe que não funcionou. Ô, Léo, eu não consigo acreditar em você, cara. Você nunca vai estar em forma, você nunca vai entrar, você nunca vai ser um cara competitivo. Você sempre vai ser aquele cara, né, que não vai dar certo, Léo. Vamos reformular via Miriam Leitão, então. Então vamos lá. O Zé decide cuidar da saúde, vai para a academia e compra alimentação saudável, mas escolhe a academia do lado da lanchonete de hambúrguer, do lado do McDonald's. Exatamente. É mais ou menos assim. Já coloca aquela coisa e pensa, não, mas não se preocupem, vai dar errado. É porque o público da Miriam Leitão está tão desesperado para dar errado que ela precisa dar aquela ideia de que, olha, tá tudo para dar certo, gente, mas não preocupa não que vai dar errado. É uma ânsia muito grande